Olá. Hoje a gente vai analisar uma relação bem complexa. Educação digital, os ODS da ONU, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o desenvolvimento econômico. E tudo isso olhando para a realidade aqui de Santa Catarina. Isso aí. A nossa base aqui é um artigo acadêmico, bem denso até, que investiga como é que a tecnologia na educação pode, ou talvez não possa, né, ser uma alavanca para a gente ter um futuro mais sustentável, mais justo. Uhum. E o artigo até analisa uma plataforma específica, chamada criatividade.org, como um possível caminho para isso. Sim, ele usa como estudo de caso, né? Exato. Então a pergunta que fica pairando é: como é que a gente transforma essa promessa toda da educação digital numa ferramenta que realmente funcione para cumprir meta global de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, ajude a economia local, aqui em Santa Catarina? Vamos tentar desembrulhar isso. Vamos sim. E olha, é um desafio e tanto, viu? Porque Santa Catarina tem uns contrastes bem interessantes. É um estado super reconhecido como polo de tecnologia, né? Sim, bastante. Mas, ao mesmo tempo, carrega umas desigualdades bem significativas, sabem? No acesso, na qualidade da educação, principalmente a digital. Então, nossa análise vai tentar explorar justamente isso, as chances e os obstáculos que o artigo mostra. Perfeito. E o ponto de partida do artigo que a gente pega aqui também é que educação de qualidade, o ODS 4, não está isolado, né? De jeito nenhum. Ele é visto como, assim, fundamental para destravar outros ODS, tipo reduzir desigualdade, que é o ODS 10, promover trabalho decente e crescimento econômico sustentável, ODS 8. E até inovação, o ODS 9. Isso, inovação. Mas tá, como é que isso acontece na prática, aqui em Santa Catarina? Boa pergunta. Começando pelo cenário aqui do Estado, o artigo fala muito numa tal de dualidade econômica. O que isso quer dizer na prática? Então, essa dualidade significa que o Estado tem, dois motores econômicos bem fortes, rodando quase que em paralelo, sabe? De um lado, uma base muito sólida nos setores mais tradicionais, pensa na agroindústria, que é gigante, na indústria têxtil, cerâmica, setores com muita história aqui. Certo. O artigo até cita dados do IBGE, da Epagri-Cepa, mostrando que, olha, a agropecuária ainda é quase 30% do PIB. E a indústria de transformação, mais de 26%. É muita coisa. Bastante representativo. Exato. Só que do outro lado, tem um setor de tecnologia que está bombando, super dinâmico, um dos mais importantes do Brasil, crescendo aqui. Sim, isso a gente ouve bastante. Essa mistura toda, né, de tradicional com moderno, exige que o pessoal esteja sempre se atualizando, se qualificando. A adaptação tem que ser constante. Só que aí entra o problema. Essa necessidade de qualificação bate de frente com umas barreiras educacionais bem concretas, né? O próprio acesso à educação digital, que seria a chave para essa adaptação, não é para todo mundo. De jeito nenhum. As barreiras são bem reais, infelizmente. O artigo traz uns dados do INEP, lá de 2022, que são, preocupantes. Quais dados? Olha só. 22,5% das escolas públicas catarinenses ainda não têm acesso à internet adequado para usar em sala de aula para fins pedagógicos. Quase um quarto, nossa. É. Pensa nisso, num estado que se diz tecnológico. E não é só conexão, né? A qualidade da educação também varia demais. Tipo o IDEB. Isso, o IDEB. Os anos finais do fundamental, a média do estado é 5,4. Parece ok, né? Mas o artigo alerta, com dados do QEDO de 2019, que em algumas redes municipais, principalmente no interior, na zona rural, esse índice cai para baixo de 4,0. Nossa, é uma diferença bem grande dentro do próprio estado. Exatamente, uma disparidade interna que a gente não pode ignorar. E para complicar ainda mais esse cenário, parece que falta política pública coordenada para lidar com isso, né? O artigo até menciona dados do Tribunal de Contas do Estado, o TCESC. Sim, menciona. E são dados, segundo o artigo, referentes a 2025, que são, olha, bem alarmantes. O que eles mostram? O levantamento do TCS revelou uma coisa impressionante. 86,82% dos municípios catarinenses simplesmente não têm uma política formal de educação digital. Não tem plano, não tem diretriz clara, nada. Mais de 85%.
É muito alto. É altíssimo. E piora, 88,39% não tem nenhuma comissão, um grupo de trabalho, nada para pensar em implementações nessa área. Caramba! Isso cria um abismo, né? Entre as metas da Agenda 2030, que o Brasil se comprometeu a seguir, e o que acontece de fato nos municípios. Falta estrutura, falta coordenação. É complicado. O cenário é desafiador mesmo. E aí, diante disso tudo, o artigo busca ajuda em alguns pensadores, né? Para dar um quadro conceitual, umas lentes para a gente entender melhor o potencial e também os perigos dessa digitalização toda na educação. Quem são eles? São 3 perspectivas muito ricas que o artigo traz para discussão. A primeira é do Amartya Sen, aquele economista indiano que ganhou o Nobel. Ah, sim, conheço. Desenvolvimento como liberdade, né? Exatamente. No trabalho dele, lá de 99, ele argumenta que desenvolvimento não é só ter mais PIB, mais dinheiro. É expandir as capacidades das pessoas, as liberdades delas. Faz todo sentido. E para Sen, a educação é chave nisso, porque não é só para aprender uma profissão, é para dar autonomia para as pessoas escolherem, participarem da sociedade, da economia, entenderem o mundo, gerirem recursos. É sobre empoderamento mesmo. E como isso conecta com os ODSs? Diretamente com o ODS 4, de educação de qualidade, e o ODS 10, de redução das desigualdades. Se a educação expande capacidade, ela combate desigualdade. Certo. E na prática digital, então, seria usar a tecnologia não só para passar informação, mas para desenvolver essa autonomia, essa capacidade de agir. Perfeito. Imagina essa plataforma que o artigo cita, a criatividade.org. Se ela for desenhada pensando em 100, ela não vai ter um caminho único para todo mundo. Ela vai oferecer trilhas flexíveis, sabe? Para cada um desenvolver as habilidades que fazem sentido para o seu contexto, para os seus objetivos. Interessante. Num estado tão diverso como Santa Catarina, com gente na cidade, no campo, na indústria, na tecnologia, essa personalização focada na capacidade de cada um seria fundamental. Entendi. E a segunda perspectiva? É a da Elinor Ostrom, outra Nobel de Economia. Ela ficou famosa por estudar como comunidades conseguem gerenciar recursos que são de todo mundo, tipo uma floresta, a água para irrigação, de um jeito sustentável, sem depender só do governo ou do mercado privado. E como isso se aplica à educação digital? O artigo faz uma ponte bem legal. E se a gente pensar o conhecimento digital como um bem comum... Um bem comum digital? Como assim? A ideia é que o conhecimento e as ferramentas digitais para a educação não deveriam ser controlados só por algum, sabe? Mas gerenciados de forma coletiva. A abordagem da Ostrom sugere criar redes mais descentralizadas. Onde todo mundo colabora. Escolas, ONGs, empresas... Exatamente, onde esses vários atores colaboram para criar e gerenciar esse conhecimento. Ela até criou uns princípios de design para isso funcionar, tipo ter regras claras, monitoramento feito por todo mundo, jeito de resolver conflito. E isso poderia inspirar como uma plataforma tipo a criatividade.org funciona, a governança dela. Poderia, sim. Não seria só sobre o conteúdo que está lá dentro, mas sobre como esse conteúdo é feito, compartilhado, decidido, uma gestão mais coletiva mesmo. Essa ideia é bem interessante. Foge do modelo mais centralizado. E o terceiro pensador, quem é? É o nosso Paulo Freire. Com a Pedagogia do Oprimido, lá de 1970, ele sempre nos lembra que educar não é só depositar informação na cabeça do aluno, né? Aquela crítica forte à educação bancária. Sim. Clássica. Para Freire, educação é um ato de libertação. É um diálogo crítico com o mundo para entender esse mundo e poder transformá-lo. É aprender a ler o mundo para poder reescrever ele. O artigo até cita aquela frase dele que é muito forte. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Eu acho que resume bem essa visão, né? A aprendizagem como algo social, ligado ao contexto. Totalmente. A pedagogia do Freire chama a gente para conectar o que se aprende com a vida real, com os problemas da comunidade, para refletir sobre isso. E qual é a ligação disso com os ODSs? Ah, total. Formar cidadãos críticos, engajados, tem tudo a ver com o ODS 16, de paz, justiça e instituições eficazes. E dá para aplicar até no ODS 12,
de consumo e produção responsáveis, usando a educação para a gente pensar criticamente sobre nossos hábitos, nossos impactos, né? Entendi. Então temos Sen com capacidades, Ostrom com gestão coletiva, Freire com educação crítica, são ideias muito potentes. Mas como é que a gente leva isso para o digital sem cair em armadilhas? Porque o artigo também alerta para riscos, certo? Sim, e esse alerta é fundamental. O artigo bate muito nessa tecla. Tecnologia não é a solução mágica para tudo. Se não tiver política pública forte para incluir todo mundo, a digitalização pode acabar piorando as desigualdades que já existem. Quais grupos seriam mais afetados? O artigo menciona povos indígenas, comunidades quilombolas, quem mora na periferia das cidades e na zona rural aqui de Santa Catarina. Grupos que já enfrentam barreiras para ter internet boa, equipamento, professor bem informado para usar a tecnologia. Aqueles dados do INEP e do TCE que você mencionou antes. Exatamente, eles mostram isso. Esses grupos podem ficar ainda mais para trás. Por isso, a pergunta educação digital para quem tem que estar sempre na mesa. A gente precisa usar a tecnologia de propósito para incluir e não para excluir mais. É um ponto crucial. E aí que entra a criatividade.org, que o artigo usa como exemplo. Como é que essa plataforma tenta juntar essas ideias todas, Sen, Ostrom, Freire, e ainda lidar com esse desafio da equidade? Então, o artigo descreve a plataforma como uma tentativa de colocar isso em prática, de operacionalizar essa integração toda. Ela se baseia em 4 pilares principais, que tentam conectar a teoria com o mundo real. Quais são esses pilares? O primeiro é o planejamento de metas. A ideia é que a plataforma ajude a alinhar os projetos educacionais não só com os ODS, mas com os problemas reais das comunidades locais. Isso lembra Freire, né? Partir da realidade. Sim, faz sentido. O segundo? O segundo é ranqueamento e indicadores de impacto. Tem um esforço para medir o que está acontecendo, avaliar o impacto de verdade na aprendizagem, no desenvolvimento das capacidades dos alunos. Isso conversa com o Sen, que fala da importância de medir se as liberdades e capacidades estão aumentando. Medir para saber se está funcionando. Exato. O terceiro pilar é colaboração e compartilhamento de práticas. A plataforma foi pensada para ser um lugar de encontro, para criar redes entre escolas, universidades, empresas, ONGs, para todo mundo compartilhar o que deu certo e o que não deu, aprender junto. Aí a gente vê a Ostrom, da gestão colaborativa. Totalmente. A gestão do conhecimento como um bem comum. E o quarto pilar é monitoramento e transparência. A ideia é gerar dados, relatórios sobre o impacto social, econômico das ações, deixar o processo mais transparente e ajudar a tomar decisões melhores. O que também tem a ver com os princípios de monitoramento da Ostrom. Parece uma estrutura bem amarrada mesmo, tentando conectar tudo. E como é que essa abordagem, se der certo, se liga com a economia de Santa Catarina de um jeito mais amplo, além de formar gente mais capacitada, claro? O artigo coloca a educação digital como uma peça-chave para fortalecer o que o Manuel Castells chamou de economia do conhecimento. Em Santa Catarina, isso não é só para impulsionar o setor de TI, que já é forte. É também usar esse conhecimento, essa tecnologia, para inovar nos setores tradicionais. Imagina a agroindústria usando mais tecnologia, o turismo se tornando mais sustentável. Entendi. Inovar em tudo. Exato. E aí o artigo traz aquele modelo da hélice tríplice, lembra? Do Etcovitz e Leidesdorff. Lembro. Universidade, empresa e governo trabalhando juntos. Isso. A ideia é que essa colaboração crie ecossistemas de inovação aqui no Estado, que consigam juntar desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Não é um ou outro, é os dois juntos. Interessante essa visão integrada. E o artigo vai até mais longe, fala em economia regenerativa. É um termo que a gente ouve mais hoje em dia, mas o que significa exatamente aqui? É uma proposta de mudar o foco, sabe? Sair desse modelo econômico que só olha para o crescimento do PIB, não importa como. A economia regenerativa quer redesenhar os nossos sistemas para eles funcionarem mais em sintonia com a natureza. Tipo, respeitando os limites do planeta. Exatamente. Otimizar o uso de recursos, respeitar os limites biofísicos, coisa que autores como Herman Daly já falavam há tempos. Mas olha, não é só ecologia, tá?
É fundamentalmente sobre justiça social também. Como assim? Pensa no modelo da economia donut, da Kate Raworth. A ideia é garantir que todo mundo tenha o básico para viver bem, o miolo do donut, sem estourar os limites do planeta à borda de fora. Entendi um equilíbrio. Isso. E o artigo também valoriza outras visões, como a do Ailton Krenak, que fala que nós e a natureza somos uma coisa só, inseparáveis. E a ecologia de saberes do Boaventura de Souza Santos, que defende juntar vários tipos de conhecimento, e não só o científico ocidental. E onde a educação digital entra nisso tudo? Qual o papel dela? O papel dela pode ser fundamental para preparar as pessoas para essa nova economia, para esse novo jeito de pensar. Formar gente para agir diferente. Exatamente. Uma educação digital que seja crítica, aí voltamos a Freire, pode ajudar a formar cidadãos e profissionais que pensem de forma sistêmica, que saibam colaborar, que entendam os limites do planeta e que coloquem o bem-estar de todo mundo em primeiro lugar, não só o lucro ou o crescimento a qualquer custo. Faz sentido. E para a gente saber se tudo isso está funcionando de verdade, as plataformas, as políticas, as novas ideias, como é que a gente mede o sucesso? O artigo deve sugerir indicadores, né? Sim, e tenta fugir das métricas óbvias. Aquela tabela 1 que o artigo menciona traz um conjunto de indicadores bem mais amplo. Tipo o quê? Por exemplo, quantos projetos ligados aos ODS foram criados usando a plataforma? Quantos estudantes foram realmente impactados? Qual o nível de participação dos professores? Como está a satisfação de quem participa, medido não só com questionário, mas com entrevista, para pegar o lado qualitativo também, sabe? Ah, interessante. E mais? Sim, quantas parcerias foram feitas entre escolas, empresas, ONGs e até indicadores ambientais mais diretos. As escolas participantes conseguiram reduzir consumo de água, de energia, diminuíram o lixo que produzem. Nossa, bem completo. A ideia é bem na linha da Ostrom, junta dado quantitativo com qualitativo para ter uma visão mais real, mais completa do impacto, não só número frio. Ok. Então, fazendo um balanço de tudo que a gente conversou, o que fica é um quadro com um potencial enorme, mas cheio de desafios gigantescos, né? Exatamente. A educação digital em Santa Catarina poderia ser um motor incrível para o desenvolvimento sustentável, para alinhar com os ODS, mas o caminho é bem difícil. Muito. Tem o acesso desigual à tecnologia, a maioria dos municípios sem política clara, a necessidade urgente de formar professor para esse novo mundo, tem dúvida. E ferramentas como essa criatividade.org que o artigo analisa são tentativas importantes, promissoras, de tentar colocar essa visão toda em prática, de tentar costurar as ideias do Sen, da Ostrom, do Freire. Elas podem ajudar a impulsionar a economia do conhecimento? Podem. E talvez até ajudar numa transição para esses modelos mais regenerativos que a gente falou. Mas assim, não dá para achar que são soluções mágicas, né? Claro. E o artigo parece deixar bem claro que o sucesso disso tudo depende, mais do que qualquer coisa, de política pública que coloque a equidade no centro. Fundamental. Garantir que a tecnologia sirva para conectar, para incluir, para diminuir distância, e não para criar mais muro. E aí aquela colaboração da hélice tríplice, universidade, empresa, governo, fica ainda mais importante, né? Com certeza. Não só para inovar, mas para garantir que a inovação seja para todos. Exatamente. A tecnologia é só uma ferramenta, né? Poderosa, mas ainda assim uma ferramenta. Isso, e como toda ferramenta, o impacto dela depende de como a gente usa, para quem a gente usa, com que intenção. Precisa ser uma aplicação pensada, refletida, focada em justiça social, ambiental e sempre avaliando para ver se está no caminho certo ou se precisa ajustar a rota. Perfeito. E fica aqui então, para quem acompanha a gente, uma provocação que sai dessa análise toda. Pensando nesse potencial imenso e também nos riscos reais de aprofundar a desigualdade que a gente discutiu, qual seria a mudança mais crucial no jeito como a gente implementa a educação digital hoje? Que ajuste fino ou que mudança de rumo garantiria que ela realmente vire essa força para o desenvolvimento sustentável e justo em lugares tão diversos como Santa Catarina? Fica aí a reflexão.